estamos de volta com o nosso convidado mega, hiper especial, Dr. Rodolfo. E a gente vai continuar, que você estava falando das figurinhas, né, do relacionamento. Eu gostaria que você continuasse falando sobre essa questão, porque rompeu-se, mas romper-se de uma forma, embora a gente veja ao contrário, mas de uma forma mais tranquila. É a busca. A gente ensina direito civil, que é a ideia de civilidade, a ideia de buscar resolver as questões com consciência, com prudência. Então, é preciso entender que o fim de um casamento não é o fim da vida. A vida continua. E é preciso ter maturidade suficiente para discutir e acertar as pontas soltas de um fim do relacionamento e dizer, por exemplo, filhos, né? Se casamentos terminam, filhos são para sempre. Então é preciso entender nesse ponto que haverá um contato, deve haver um contato até para a saúde mental, para a estabilidade emocional dessas crianças ou desses jovens, né? Vamos ter que, nesse ponto, manter um bom relacionamento entre o pai e a mãe, ainda que não seja mais marido e mulher. Compreender que há despesas comuns, entender que há um dever de solidariedade. É preciso entender que não é um simples rompimento de um contrato e digo, você agora se vire e faz. Não, muitas vezes há uma necessidade de readequação, muitas vezes um ou uma saiu do mercado de trabalho, precisa de um tempo para retornar. Todas essas discussões vão levar em consideração a noção de alimentos, a noção especificamente do uso do nome, a própria compreensão de uma solidariedade, e isso é fundamental. É preciso entender que talvez seja importante dizer, só se vive uma vez. Nesta vida que vivemos, nós devemos buscar vivê-la intensamente e respeitar as nossas escolhas do passado, do presente e do futuro. E pensar que antes, né, numa família lá atrás, isso aí era... Hoje a separação não é exceção mais, é regra, né? E aí vem aquela questão que você falou das famílias mosaico. Aí você pode explicar um pouquinho o que é essa família mosaico? Essa é uma questão muito importante, porque eu que ensino há tantos anos, né, às vezes na sala de aula, eu digo assim, olha, bom mesmo era no tempo de vovô e de vovó, porque eles não se separaram, viveram 50 anos, 60 anos, 70 anos. A questão é a seguinte, a sua vovó tinha opção? Perceba naquela época, no Brasil só há divórcio desde a Constituição de 69, com a emenda número 9 de 77, ou seja, desde os anos 70 só há divórcio. Antes não há, o casamento era dissolúvel, a mulher desquitada era mal vista na sociedade. Pergunte para a sua vovó ou para o seu vovô qual era a visão de um homem desquitado ou de uma mulher desquitada no passado. Ou veja em qualquer novela de época essa referência. Isso é algo que é preciso entender. Nós vivemos, a sociedade vive relacionamentos fluidos, diria um Bauman, né? Mas, na verdade, nós vivemos relacionamentos muito mais verdadeiros. Porque as pessoas não ficam necessariamente amarradas às outras porque o direito não permite. Não. Amar é o direito de se aprisionar a alguém pela boa vontade, pela sua livre e espontânea vontade. Então, estar nisso é algo que precisa ser investido o tempo todo. Sabe, eu fico falando sobre relacionamentos afetivos e eu digo assim, sabe qual é o verbo mais importante de uma família? Aí a pessoa diz lá, amar, respeitar. Não. O verbo mais importante é suportar. Porque suportar importa em dar suporte, estar presença companheira, e suportar, tolerar, aceitar as diferenças. Nós não somos iguais uns aos outros, porque marido e mulher vai ter que ser. Então, é preciso entender, aprender a respeitar até onde isso possa ser suportável, né? E aí, nesse ponto, se não o for, tenha-se maturidade suficiente para buscar um novo caminho. Você conhece, né? Eu lá no âmbito do IBDFAM, eu desenvolvi durante muitos anos a chamada palestra cantada, que é sobre a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. Eu explico os temas e eu canto as músicas. Aliás, é fantástico. É divertido, é né? fantástico, gente. Depois vocês vê no YouTube aí alguns trechos. Mas quando eu vou falar sobre divórcio, eu digo que nós temos duas opções.
ou o divórcio litigioso da briga. Aí eu lembro João Bosco e Aldir Blanc com Incompatibilidade de Gênios, né, um sambinha contando isso, ou, para o que nos interessa, o divórcio consensual, o divórcio da maturidade, da compreensão, do respeito. E eu lembro do meu conterrâneo Gilberto Gil, quando se separou de sua esposa Sandrão, ele fez a música Drão, né, dizendo que, às vezes, o amor é como um grão que tem que morrer para germinar. E, muitas vezes, nós precisamos, sem ter necessidade de discussão de culpas, mas sim compreender que as pessoas devem ser livres para ser felizes. Quando você falou aí de culpa, Rodolfo, a gente ainda costuma ver nas petições, infelizmente, de alguns colegas ainda, atribuindo culpa a um ou outro. E isso deixar bem claro para vocês aí de casa que numa separação, num divórcio, não existe mais. É preciso entender que o Código Civil de 2002 ainda repetiu chavões da codificação de 16, né? E era algo que já soava anacrônico. Depois da emenda constitucional número 66, que tornou o exercício do divórcio um direito potestativo, ou seja, que você não quer mais ficar com alguém, você tem o direito de se divorciar. Aquele negócio assim, novela mexicana, eu não vou lhe dar o divórcio, isso não existe no ordenamento jurídico. Então, ficar querendo discutir culpa é um outro elemento. E dizer culpa para dar um jeito de não ter que pagar alimentos, não ter que pagar pensão, perceba, meu amigo, perceba, minha amiga. Isso é uma furada. Por quê? Porque os alimentos eles vão se reger por um trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade. A responsabilidade pelo fim da relação não entra nessa base, nessa reflexão, nessa quantificação. É preciso entender que somos responsáveis como um todo pelos nossos atos, seja de casar, seja de divorciar. Rodolfo, a gente teve isso foi aberto aqui, eles assumiram a relação aqui em Palmas e deu o que falar na época. Vocês aí de casa vão lembrar, o Trisal resolveu falar, olha, eu vivo esse relacionamento e ponto final, estou aqui, estou feliz, estou amando e não vou olhar para quem vai dizer se é certo ou não. Essa relação de poliamor, que vocês já haviam falado no outro bloco. O que vem ser o poliamor e se o Estado protege esse tipo de relação? Esta é uma das questões que está na ordem do dia, né? E é muito importante abrir os olhos da comunidade sobre isso. Por quê? Porque é preciso entender, com Paulo e Bebeto, Caetano e Milton Nascimento, toda forma de amor vale a pena. E é preciso entender que, se os sujeitos da relação escolhem a forma de maneira madura, que nesse ponto constrói sem nenhum tipo de abuso, sem nenhum tipo de vulnerabilidade, mas sim de forma consciente, o que é que o Estado tem de meter a colher? Aqui é interessante, porque você falava de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher. Então, de marido e mulheres, ou de mulher e maridos, ninguém deveria. Por quê? Porque, perceba, não é dizer, então agora liberou geral e você tem a liberdade de construir quem você quiser e vai ter que fazer isso. Não. Você pode se contentar. E é isso que deve ser a maturidade. É uma relação a dois, que lindo, que maravilhoso. Mas se uma determinada relação se construiu a 3, a 4, ou que o seja, é preciso aprender a respeitar a autonomia da vontade dessas pessoas. Só que isso não é fácil. E no sistema brasileiro, houve, num primeiro momento, o reconhecimento disso através de escrituras públicas, né? Só que houve uma provocação ao CNJ e o CNJ mandou travar. Não pode mais fazer. Vamos amadurecer isso. Gente, eu preciso... Essa é uma questão, sem querer fazer piadinha, que precisa sair do armário. Por quê? Porque, às vezes, esses tipos de guinadas conservadoras de impedir, perceba, não é estimular a constituição de trisais ou de outras formas de uniões poligâmicas, mas perceber que o Estado não deve proibir
O que é que acontece? Quem quer constituir uma relação dessa forma, vai constituir da mesma forma e não vai ter a formalização que é necessária, muitas vezes, para um plano de saúde, para outras relações jurídicas no que diz respeito à herança, verificar como é que a gente vai fazer essa disposição patrimonial pós-mortem. É preciso entender que há muito mais complexidade do que a simples ideia de com quem você vai para a cama ou com quem você vive. Porque a gente também tem que entender isso, que muitas vezes uma determinada relação afetiva poligâmica não está calcada somente em sexo. Sexo faz parte da vida, é algo natural, é uma bênção divina podermos nos relacionar, mas há casais que chegam a uma determinada fase de saúde ou de idade e que o que há é só afeto. O que há é cuidado. O que há é amor. E, nesse ponto, essa convivência merece ser protegida, não proibida. O CNJ embarreirou, e aí o que vai acontecer? Nós vamos ter trisais sendo formados, uniões poligâmicas sendo formadas, e vai ter problemas para o judiciário decidir depois. É mudando o que tem que ser mudado o que aconteceu no Brasil, né, numa fase anterior, com as uniões homoafetivas. Ora, reconhecendo ou não as uniões homoafetivas, elas sempre existiram, elas ficavam escondidas. E aí o que acontece? A partir de um determinado momento, houve o reconhecimento de uma entidade, uma união estável homoafetiva, o Supremo reconheceu, e aí também, numa canetada, num outro sentido, do CNJ autorizou-se o casamento homoafetivo. Isso já tem tantos anos, e até hoje a gente não tem lei explicando isso. Perceba, quando o CNJ quer estimular uma determinada instituto, o faz ao alvedrio do legislador, que até hoje não fez. Então, dizer que o CNJ deve impedir e esperar a maturação pelo legislador significa, na prática, colocar na clandestinidade essas relações. E eu digo com absoluta liberdade. Do ponto de vista formal, elas estão excluídas, mas do ponto de vista fático, elas vão ser protegidas porque o Poder Judiciário não pode se calar diante de qualquer situação de violação a direitos. Ai, Rodolfo, eu queria ficar aqui a tarde toda, a manhã toda, conversando com ele, mas já me falaram ali que os meus minutinhos já estão finalizando. Mas, olha, muito obrigada por você ter vindo, ter esclarecido, né, para os nossos telespectadores o que vem a ser essa pluralidade nas relações familiares. A gente tem muito o que falar ainda, né, Rodolfo? Tem muito o que crescer. Quem sabe o dia eu volto aqui a Tocantins. É a minha primeira vez, é a minha estreia. Quem sabe eu não deixo aqui uma parte do meu coração. Gente, não, mas ele tem que voltar. Você vai voltar sim, tá? E muito obrigada. E eu queria que você finalizasse, você, com uma frase sua, porque eu sei que você tem várias frases, que ele é autor também de poemas, né? Ou uma frase de uma música que retratasse aí a pluralidade de entidade familiar. Gente precisa saber que amar não é uma cabine simples com 2 lugares. Ele é um ecossistema com muitas biosferas, ela é um universo com muitas galáxias. Permita-se amar. Obrigada, obrigada. E, finalizando agora o nosso programa, né, eu não poderia deixar de falar da Santa Moda. Hoje é a Santa Moda que está me vestindo com esse look maravilhoso. Poderosa, gostou? linda. Tô poderosa? Então, vocês que gostaram, que estão gostando desses looks, vão lá na Santa Moda. Fica na rua do antigo aeroporto e também em Taquaralto. Gente, cada coisa linda. Linda, linda, linda mesmo. E a vocês que nos acompanharam até agora, meu muito obrigada. E espero todos no próximo sábado com mais Famílias em Cena. Um abraço.